Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas, e é uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez e poder meditar, contemplar a Santíssima Trindade, contemplar no Espírito Santo, contemplar a palavra de Deus que nos traz força, que nos traz vigor e que nos ajuda a ser cada vez mais ligados a Ele. Que nós possamos dar tudo de nós agora, que possamos abrir nossos corações e permitir que o Senhor venha falar conosco, permitir que o Senhor venha fazer em nós todas as coisas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado por atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolham entre vocês 7 homens de boa fama, repletos do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo nós poderemos nos dedicar inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, e oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava, o número de discípulos crescia muito em Jerusalém, e a grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma como em vós nós esperamos. Ó justos, alegrem-se no Senhor. Aos retos, fica bem glorificá-lo. Deem graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Pois reta é a palavra do Senhor e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros. Quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenham medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje, especialmente, sábado, segunda semana da Páscoa, nós estamos encerrando a segunda semana da Páscoa. Hoje nós temos algumas leituras bem curtas, né? Leituras que são um pouco menores, mas que ainda assim carregam grande significado. E é muito interessante como as coisas estão acontecendo, como as coisas estão prosseguindo na vida dos apóstolos. Nós vamos aprendendo e compreendendo as coisas que Deus nos apresenta através dos Atos dos Apóstolos. Neste caso em específico, nós estamos vendo aqui como a igreja estava se difundindo, como a igreja estava se formando. Nós temos então Jesus, que vem com seu sacerdócio régio, filho de Deus, sacerdote pleno,
que vem para nos apresentar como devemos estar realmente entregues totalmente a Deus. E aí, depois que Jesus tem o seu momento de paixão, morte e ressurreição, e ele ressuscita na Páscoa ao terceiro dia, trazendo para nós tudo aquilo que precisamos vivenciar, experimentar verdadeiramente a partir da sua ressurreição. Ele que vem e apresenta para nós aquilo que devemos testemunhar para tudo e todos, que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, o Messias que deveria vir ao mundo. Eis por que Jesus fez tudo o que ele fez. E então, depois de todos os acontecimentos da Páscoa, nós temos aqui nos Atos dos Apóstolos algumas coisas muito interessantes de se pensar. O fato de que, por exemplo, nós estamos vendo que depois que Jesus ele ensina os discípulos e forma definitivamente os discípulos, após a Páscoa, ele os envia de 2 a 2 para que possam pregar o Evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim, a igreja ela começa a ser perpetuada. Jesus sobe aos céus e permanece então novos sacerdotes, os apóstolos, os 12 apóstolos, ou 15, se você quiser considerar também os próximos que vão se aproximar, como é o caso de Nossa Senhora como uma apóstola, se quiser considerar. Eu não considero Nossa Senhora apóstola porque ela ensinou o menino Jesus, então ela é a própria mãe do Filho de Deus. Nós temos Maria Madalena, por exemplo. Nós temos algumas mulheres que acompanharam, aos pés da cruz, por exemplo, nós temos Maria de Cleofas. Nós temos também Barnabé, que se aproxima depois que Judas Iscariotes morre. Nós temos, por exemplo, São Paulo e Estevão, que vão chegar depois, como nós vemos, por exemplo, na leitura de hoje. Então são situações, são nomes e nomes que vão acrescentando, que vão se agregando, pessoas convertidas que estão próximas de Jesus através do testemunho dos apóstolos. Alguns não necessariamente vivenciaram, experimentaram da vida com Jesus, mas eles estavam ali, começaram a se aproximar dos apóstolos e viram que de fato o testemunho dos apóstolos era um testemunho santo e digno de confiança, era verdadeiro, como nós lemos inclusive na leitura essa semana. O testemunho dos apóstolos era verdadeiro. Hoje, por exemplo, nós temos a continuação dessa perpetuosidade da Santa Igreja. Os apóstolos que estão começando a gradativamente expandir o seu ministério, e não apenas eles expandindo o ministério, mas eles também espalhando o mesmo ministério e permitindo que o Espírito Santo alcance esses corações novos que estão se aproximando, que estão fazendo parte dessa Santa Igreja. Com o toque, com a imposição das mãos, eles abençoam e eles batizam cada um desses irmãos e irmãs no Espírito Santo verdadeiramente, para que se converta e para que tenha uma vida santa, uma vida diferenciada. E alguns destes irmãos que estavam se agregando, eles se destacavam pelos ministérios, pelos carismas que eles manifestavam. Nós temos aqui na primeira leitura, por exemplo, aqui especialmente cristãos, né, pessoas que são novas no caminho, de origem grega, né, pagãos, antes eram pagãos e agora estão se agregando. E nós temos também estes que são de origem hebraica, ou seja, que eram judeus nesse caso. Os fiéis de origem grega começaram a se queixar dos fiéis de origem hebraica. Por quê? Porque eles estavam achando, pessoal, os antigos, os gregos especialmente, eles estavam dizendo que aqueles que eram de origem hebraica eles estavam sendo privilegiados, ou então as mulheres desses irmãos gregos, elas estavam sendo deixadas de lado. Por quê? Porque eles queriam, obviamente, todos queriam a atenção dos apóstolos, que os apóstolos pudessem curar, que os apóstolos pudessem pregar em suas casas, que os apóstolos pudessem fazer a bênção dos pães, que os apóstolos pudessem propagar a palavra em seus lares, em suas regiões, que os apóstolos pudessem dar conselhos aos seus parentes. Eles queriam tudo isso. Eles queriam tudo isso todo santo dia. Mas eis aqui a sabedoria divina. Os 12 apóstolos se reuniram junto com a multidão dos discípulos e eles começaram a explicar: meus irmãos, não está certo que nós deixemos a pregação. Olha só, eu vou deixar de pregar no templo, eu vou deixar de pregar na igreja, eu vou deixar de pregar nas praças, eu vou deixar de falar de Jesus Cristo nas ruas, vou deixar de falar de Jesus Cristo para as multidões e vou lá na tua casa, só na tua casa, porque você está sendo egoísta, com certeza, é isso que eu devo fazer. Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus simplesmente para servir as mesas. Servir 3 pessoas dentro de uma casa quando nós podemos pregar para várias pessoas que estão querendo ouvir a palavra de Deus. Deixar que uma multidão inteira não seja edificada
pela pregação da palavra de Deus, simplesmente porque um ou outro quer que a gente visite a casa dele. Não é sobre isso, não é assim. Precisa ter toda a manifestação do Espírito Santo, precisa ter o impulso do Espírito Santo, a vontade de Deus precisa estar alicerçada nisso. Precisa ser do querer de Deus para que nós estejamos nas casas também. Quando Deus nos diz que era para ir para as casas, nós vamos até as casas. Quando Deus nos manda pregar, nós vamos pregar. Mas um não pode atrapalhar o outro. Irmãos, é melhor que vocês escolham então pessoas, né? 7 homens, vamos lá. 7 homens que têm boa fama, que são repletos do Espírito Santo, que mostram sabedoria. E nós vamos encarregar esses homens de ir até as casas, de partilhar o pão e de dar conselho. Desse modo, nós poderemos continuar nos dedicando inteiramente. Percebam, eles não estão falando apenas de pregar para uma multidão. Eles não estão falando apenas de propagar a palavra de Deus porque precisa ser propagada. Eles estão falando que se tiver homens encarregados dessa tarefa, eles podem se dedicar inteiramente à oração e ao serviço da palavra. Em momento algum eles deixaram a oração de lado. Em momento algum eles deixavam a palavra de Deus de lado. Mas eles precisam focar, eles precisam dar atenção principalmente àquilo que é da vontade de Deus. E Deus está pedindo que eles orem, jejuem e preguem a palavra. Então aqueles homens se entregaram inteiramente a eles. Aqueles homens foram apresentados a eles. A proposta agradou a multidão. Eles apresentaram então Estevão, homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Apresentaram Felipe, um outro Felipe, né? Não é Felipe, o apóstolo de Jesus, é o outro Felipe. Apresentaram Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia. Nicolau de Antioquia, que era pagão, percebam, ele era pagão, mas seguia a religião dos judeus, passou a seguir a religião dos judeus, ele passou a ser judeu, e depois ele passou a ser cristão, porque ele percebeu vigorosamente o testemunho dos apóstolos. Imagina se os apóstolos parassem de pregar. Imagina se os apóstolos parassem de falar da palavra de Deus. Essas pessoas não seriam alcançadas. Essas pessoas não seriam batizadas no Espírito Santo. Pessoas que estavam afastadas, pessoas que eram pagãs, pessoas que viviam longe da fé, pessoas que não sabiam quem era Jesus Cristo, elas não seriam alcançadas e não teriam as suas vidas transformadas. Imagina se você parar de pregar a palavra. Imagina se você parar de testemunhar Jesus Cristo. Imagina se você parar de fazer aquilo que Deus te manda fazer. Olha o que vai acontecer, meu irmão, minha irmã. Olha o que vai acontecer. Imagina se eu parasse de vir aqui pregar a palavra para vocês. Imagina se eu parasse de tocar. Imagina se eu parasse de cantar. Imagina se eu parasse de servir nas missas. Imagina se eu parasse de ir para as igrejas. Imaginem quantas almas não teriam a sua vida minimamente enfraquecida pela força espiritual. Por quê? Porque no meu ministério, no meu serviço, existe um poder espiritual emanado pelo Espírito Santo, manifestado pelo Espírito Santo, que faz com que corações, faz com que almas sejam alcançadas. Os discípulos sabiam disso, e se os discípulos parassem, essas almas não seriam alcançadas, esses corações não seriam alcançados, e isso vale para todos nós, isso vale para você, meu irmão, minha irmã. Se você parar, almas não serão alcançadas. Se você desistir, almas não serão alcançadas. Se você não servir, almas não serão alcançadas. E é por isso que os apóstolos não queriam parar. E sabiamente eles pedem, vamos escolham 7 pessoas. Já que vocês querem isso, escolham 7 homens. Nós vamos rezar sobre eles. Versículo 6. Eles foram apresentados aos apóstolos, oraram e impuseram as mãos sobre eles. Foram batizados no Espírito Santo, foram instituídos em ministério, receberam verdadeiramente a bênção para que pudessem estar conectados com o Senhor. E conectados com o Senhor, assim eles foram enviados para alcançar as casas. Enquanto os discípulos podiam continuar em oração e continuar pregando a palavra de Deus nas ruas, nas praças, no templo. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém e grande multidão de sacerdotes e judeus aceitava a fé. Olha só, até os sacerdotes judeus se convertiam. A palavra do Senhor se espalhava. Pessoas eram alcançadas cada vez mais. Mais e mais o poder do Espírito Santo alcançava corações e eles compreendiam que o testemunho dos discípulos era verdadeiro. Nós não podemos parar, meus irmãos e irmãs, porque existe um ministério instituído em nossas vidas.
E quando nós pregamos, quando nós cantamos, quando nós tocamos, quando nós servimos, quando nós ajudamos almas, quando nós ajudamos o Espírito Santo, incentivamos e permitimos que o Espírito Santo esteja em nossas vidas para que ele alcance outros corações, nós nos tornamos verdadeiramente seus apóstolos, seus discípulos. Nós nos tornamos verdadeiramente seus instrumentos de paz, amor e conversão para os nossos irmãos e irmãs. E é nisso que nós precisamos estar verdadeiramente alicerçados, nos agarrar verdadeiramente. O problema é que nós não estamos entendendo isso. E nós não conseguimos perceber que servir, que aceitar o ministério, nós não conseguimos compreender que de fato o ministério do Senhor, que o Senhor nos institui, que os carismas que o Senhor nos concede, são carismas que, quando usados em prol da comunidade, manifestam misericórdia, meus irmãos e irmãs. Por que eu digo isso? Porque o Salmo está falando sobre isso. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma como em vós nós esperamos. Estevão estava esperando, aqueles 7 homens estavam esperando verdadeiramente a força que vem do alto, o poder do Espírito Santo. Eles estavam esperando todas as bênçãos que vêm do alto, todas as graças derramadas pela força divina. Eles estavam esperando a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. E eles pediam, incessantemente pediam, é o que está na resposta do Salmo. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. É um pedido. Enquanto nós te esperamos, venha a vossa graça sobre nós. Nos dê graça, graça em grego, carisma. Nos dê graça, nos dê carisma, nos dê ministérios, nos dê as bênçãos, nos dê os dons. Nos dê os dons. Ó justos, alegrem-se no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Deem graças ao Senhor ao som da harpa. Na lira de 10 cordas celebrai-o. Louvem, adorem, manifestem a alegria de vocês perante o Senhor. Mostrem que é verdadeiramente bom glorificá-lo, porque também é testemunho de vida. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo que ele faz merece fé, tudo que ele manifesta merece fé, tudo aquilo que acontece em nossas vidas merece fé, porque é o Senhor permitindo que aconteça para que ele faça nova todas as coisas, para que ele faça algo completamente melhor. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar nisso. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Transborda em toda a terra a sua graça. Eu preciso acreditar nisso. Transborda em toda a terra a sua graça. Transborda em toda a terra os seus dons. Transborda em toda a terra as suas bênçãos. Desde que eu esteja aberto para a ação do Senhor. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem. Meu irmão, minha irmã, você está temendo o Senhor o quanto deveria? Você está respeitando o Senhor o quanto deveria? Temer, verdadeiramente temor de Deus. Respeitar o Senhor com tanta altivez e verdade que você não quer pecar contra Ele. Respeitar o Senhor com tanta altivez e verdade que você não quer pecar contra Ele. Isso é temor de Deus. O Senhor olha para aqueles que temem, olha para aqueles que o respeitam, olha para aqueles que não querem pecar contra Ele. Ele olha para aqueles que esperam confiantes em seu amor. Esperam confiantes no seu amor, confiam inteiramente na sua misericórdia. Para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Para da morte. Percebam, nós já falamos sobre esse versículo aqui em uma outra ocasião no Salmo. Aqueles que confiam e esperam inteiramente na sua misericórdia, no seu amor, Deus olha para cada um deles. Deus olha para cada um de nós que confiamos. Para da morte libertar as nossas vidas e alimentar cada um de nós quando é tempo de penúria, quando é tempo de fraqueza, quando é tempo de dificuldade, quando é tempo de miséria, para nos alimentar. Mas nós precisamos confiar, nós precisamos estar com Ele, nós precisamos nos doar para Ele, nós precisamos temer a Deus. Precisamos realmente nos abrir para o Senhor. Eis o que de fato é o que se espera. Aqueles que são de fato, que se consideram de fato seguidores de Cristo, que se permitem ser servos, discípulos, apóstolos, esses confiam na misericórdia do Senhor e deixam o Senhor moldá-los. Deixa o Senhor precisa ser permitido. Você precisa permitir que Ele esteja na tua vida e que Ele faça a mudança que Ele quer fazer em ti, antes que Ele faça a mudança em qualquer outra pessoa. Primeiro em ti, depois nos outros. Mas você precisa se abrir para a ação dele. Você precisa se permitir, sem medo.
Se permitir sem medo. É o que o Senhor fala para esses apóstolos quando eles estavam na barca e já estava tudo escuro. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros. Enxergaram Jesus. E quando enxergaram Jesus caminhando sobre as águas, aproximando-se da barca, ficaram com medo. Obviamente eles estavam enxergando Jesus, mas estava escuro, estava chuvoso, um vento muito forte, eles não estavam compreendendo o que estava acontecendo, podia ser um fantasma ou coisa parecida, nunca se sabe. A palavra de Deus, se não estou enganado, lá em São Marcos, vai dizer que eles acharam que era um fantasma. Então Jesus disse: sou eu, não tenham medo. Sou eu, não tenham medo. Sou eu, não tenho medo. Imagina Jesus olhando para você agora e dizendo: você não quer a minha graça, porque se quisesse você abrir o seu coração. Sou eu que estou querendo te dar a graça. Não tenha medo. Você não quer o poder do Espírito Santo, você não quer o carisma, você não quer orar em línguas, você não quer o dom de profecia, você não quer o dom da palavra de sabedoria, você não quer verdadeiramente manifestar o dom de ciência, você não quer inteligência, você não quer entendimento, você não quer nenhum dom, porque você não abre o teu coração. Você não quer o dom da fortaleza, o dom da constância, você não quer o dom da misericórdia, você não quer porque você não abre o teu coração. Sou eu que quero te dar, não tenha medo. Não tenham medo. Não tenham medo. Olha só, os apóstolos estavam na barca, eles estavam passando por um vento muito forte, o mar estava agitado, eles estavam num momento de realmente rebuliço. Estava muito complicado de sustentar o barco, parecia que iria virar, parecia que a água iria encher, o barco iria afundar. Era um momento de muita euforia. Eles estavam com medo quando viram Jesus caminhando sobre as águas, mesmo sem conhecer, sem reconhecer que era Jesus. Eles ficaram com medo. Jesus diz: sou eu, não tenham medo. E aí quando eles finalmente reconhecem que Jesus está ali nas águas, Jesus se aproxima do barco. Eles querem pedir para Jesus entrar na barca. Sabe o que Jesus faz? Jesus não entra na barca. Quando eles se dão conta, eles estavam na margem do rio. Tudo já tinha se acalmado. Meu irmão, minha irmã, você não precisa necessariamente ser alguém que está aberto à ação do Espírito Santo, aberto ao toque de Deus, aberto ao poder, às graças que Jesus quer derramar na sua vida. Você não precisa ser uma pessoa assim para que Jesus chegue perto de você e te acalme. Acalme tua vida, tranquilize tua vida, resolva tua vida. Não. Ele faz isso com tranquilidade. Aqueles apóstolos, Jesus nem entrou na barca e ele conduziu a barca para a margem do rio. Ele nem entrou na barca. Os discípulos estavam com medo e mesmo assim ele conduziu a barca para a margem do rio. Eu estou falando do rio, né? A margem do mar da Galileia. Jesus conduziu mesmo assim para a calmaria. Mas se você permite que Jesus entre na barca antes do barco sair da margem, são outros 500. Antes de fazer qualquer coisa, pedir a presença de Jesus. Antes de fazer qualquer coisa, pedir o poder do Espírito Santo. Antes de fazer qualquer coisa, pedir os dons, pedir os carismas e deixar que o Espírito Santo toque tua vida e haja na tua vida para que você possa realmente ser usado por ele, instrumento dele. E assim, somente assim, sem medo nenhum, você vai perceber a mudança na tua vida verdadeiramente, meu irmão, minha irmã. E nós precisamos confiar nisso, acreditar nisso. Esse é o poder da misericórdia do Senhor em nossas vidas. E esse é o poder que a misericórdia pode manifestar em nós para outros irmãos e irmãs. Para que outros sejam convertidos, tocados, transformados, alcançados e trazidos para perto de Jesus também. Se permita. Se permita ser esse instrumento. Se permita. Deixe Jesus fazer. Deixe Deus fazer. Permita que o Espírito Santo esteja em ti. Peça agora ao Espírito Santo, deixe, Senhor, eu quero ser tocado, vem como os apóstolos impuseram as mãos, impõe as mãos sobre mim, me abençoa com o poder do teu Santo Espírito, me dá a bênção do Espírito Santo, me dá o batismo do Espírito Santo, me concede os dons, me concede os carismas, eu quero mudança, eu quero me renovar, eu quero me transformar verdadeiramente, eu quero ser diferente. Vem, Espírito Santo de Deus, para que faça nova todas as coisas em meu coração, eu preciso, eu desejo, vem, Espírito Santo de Deus, por favor, vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, e faz nova todas as coisas. Eu te peço, eu te desejo, eu anseio por isso. Vem, Espírito Santo de Deus. Que essa possa ser nossa oração e que, de fato, da mesma forma como proclama o Salmo, nós possamos proclamar ao Senhor. Venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma como em vós nós esperamos.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado com sua Mãe Maria Santíssima e seu Paizinho São José. Que as bênçãos do Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós pelo poder do Espírito Santo emanado em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs. A paz esteja em vossos corações.